Olá, como que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre algo talvez mais comum do que vocês possam pensar, que tem a química, e que provavelmente vocês já viram em Natal, no período de Natal, Ano Novo, Festa Junina, que são os fogos de artifício. E eu vim falar um pouquinho sobre eles e a relação com a química. Mas antes da gente chegar lá, antes da gente falar sobre as cores e tudo mais, vamos entender como tudo começa. E tudo começa com o fogo. Segundo a ciência, fogo é o desprendimento de calor e luz produzido pela combustão de uma substância. Bom, mas vamos aí, vamos ver tudo isso por partes. Combustão de uma substância é a ideia de pegar fogo. Mas para que esse pegar fogo aconteça, a gente precisa de 3 itens essenciais. A gente precisa de combustível, que é papel, pode ser madeira, qualquer coisa que pegue fogo. A gente vai precisar de um comburente, que normalmente o que a gente mais tem em abundância é o oxigênio da nossa atmosfera. E a gente precisa de calor. São os 3 itens essenciais. E na ausência de um, a gente não tem o fogo. Se a gente for pensar numa ideia química, tudo isso, a gente consegue perceber que combustível, comburente e calor são os nossos reagentes. Então, é no começo de nossa reação. E o produto, depois que tem a transformação, a gente tem gases e calor. Mas espera aí. Calor nos reagentes, calor nos produtos. Aí tem. E realmente tem. Por quê? Esse calor que é produzido, ele consegue voltar para o começo da nossa reação, para que gere mais fogo e o processo aconteça de gerar mais gases, e mais calor e mais fogo. Essa ideia a gente chama de reação em cadeia, porque um passo puxa o outro. Então, quando a gente pensa em fogo, a reação em cadeia é algo esperado, mas também é algo que a gente precisa ter um pouco de cuidado, porque a chance disso sair fora do controle é grande, porque a gente está trabalhando com algo com fogo, então isso é bem imprevisível. E tanto é que, não sei se vocês podem lembrar, nos últimos anos a gente teve um desastre das queimadas no Pantanal que fugiu do controle, porque é uma reação em cadeia. Mas, calma lá, vamos entender. É como que o fogo, qual a relação disso que eu falei para vocês, de fogo, dos 3 itens mínimos, como que isso se relaciona com as cores dos fogos de artifício. É aí que a gente vai chegar. Mas para a gente chegar nas cores, a gente precisa dar um passo atrás ainda e entender o que é o rojão, o que tem dentro desse rojão. Então, se a gente for abrir ele no meio para ver certinho o que tem dentro, a primeira parte que a gente vai observar é o estopim, que é onde leva o calor, né, onde leva o fogo para começar essa reação em cadeia. Dentro desse rojão, a gente vai encontrar a pólvora, a gente vai encontrar um agente explosivo que, como é um lugar muito pequeno e não tem a circulação de ar como tem na atmosfera, esse agente explosivo ele faz o papel do oxigênio, que ele vai produzir, conforme tem o calor, vai ter a produção ali de oxigênio para alimentar esse fogo. E a última etapa que a gente tem dentro são as cores, né? As nossas cores, que é o que a gente vai chegar lá. Se a gente for ver cada parte de dentro desse rojão, a gente vai perceber que o estopim é o calor, é o que vai levar o calor para dentro do nosso rojão. A pólvora é o nosso combustível. O agente explosivo é o nosso comburente. Só que, para que tudo isso aconteça, a gente tem que entender todas as etapas. Por quê? Assim que a pólvora começa a queimar junto com o agente explosivo, a gente tem uma produção de gases muito grande. Essa produção de gases, como é um espaço muito pequeno, ela expande muito rápido. Então, com essa expansão muito rápida,
a gente ganha uma força que leva esse rojão para o céu. Mas esse é um ponto muito importante que a gente tem que prestar atenção. Por quê? Se essa força, se esse rojão subindo, ele tiver força de menos, se ele não tiver a força necessária para chegar ao alto, ele vai estourar perto da superfície, perto de onde a gente está. Só que se ele tiver uma força demais, ele vai subir, e na hora que ele estiver descendo, aí que ele explode. Então ele também pode explodir perto de onde tem mais pessoas, ou pode explodir perto de um lugar que pode ocasionar um incêndio. Então, essa etapa é muito importante para saber a velocidade que ele vai subir, e é algo que depois a gente pode conversar mais, ou vocês podem conversar com o professor de física de vocês. Mas muito bem, ele subiu. Tem velocidade adequada, ele chegou ao céu. Quando ele chega ao céu, explode. E essa explosão, a gente tem as nossas cores. E é aí que a gente vai chegar. As cores, que é o que se relaciona mesmo com a química. O que a gente viu lá atrás, que estava escrito só as cores, numa partezinha diferente, são ali dentro tem um composto, né, sais de elementos metálicos, que é o que realmente dá a cor aos nossos fogos de artifício. Mas o que são sais de elementos metálicos? Bom, se a gente lembrar do nosso sal de cozinha, a gente sabe que ele, se a gente for olhar pela química, a gente chama ele de cloreto de sódio. E o sódio é um elemento metálico. Então não é tão longe de nós quanto a gente pode pensar esses sais de elementos metálicos. Então, por exemplo, se dentro desse foguete tiver sódio, a gente vai poder observar, na hora que ele estourar, um tom de amarelo. Se tiver estrôncio, na hora que ele explode, a gente consegue observar a cor vermelha. Se tiver bário, a gente vai ver o tom verde. Se tiver cobre, a gente vai observar a cor azul. Se tiver a combinação de magnésio e alumínio, vai ser aquele tom prateado que a gente geralmente acaba vendo nos fogos de artifício. E se for a combinação de magnésio, alumínio e titânio, a gente vai observar aqueles fogos de artifício brancos. Então, aí que está a combinação da química e aí que estão as cores. Dependendo do elemento químico, do sal de elemento químico que tiver ali presente, a gente vai poder observar uma cor diferente. E entendendo um pouco mais sobre isso, o nosso átomo, né? Os átomos são constituídos de nêutrons, prótons e elétrons. Todos os átomos têm esses 3 itens. E cada átomo tem um número diferente de prótons, de nêutrons e de elétrons, para que torne cada um diferente um do outro. Agora, o nosso calor do fogo. A quantidade adequada de calor é absorvida por esse átomo. E esse átomo, o que acontece? Um elétron que está lá mais perto do núcleo, mais quietinho, ele ganha energia e ele vai mais para fora. Esse processo dele ir mais para fora, a gente chama de processo de excitação. Só que quando esse elétron ele está mais para fora, ele está mais excitado, ele se torna mais instável, porque ele está com muita energia. Só que daí, para que ele perca, ele volta para onde ele estava e tem a liberação dessa energia. E essa liberação é na forma de luz, nas cores que a gente observa. Então, para o fogo, que a gente viu lá no comecinho, ele influencia nos nossos elétrons, dos sais de elementos metálicos, proporcionando uma excitação deles, e quando essa excitação é perdida, há uma liberação de energia, e essa energia é luz. E para cada átomo, a gente tem uma cor. E é aí que a gente vê aquela variedade de cores nos fogos de artifício, que é tão bonito de ver e que a gente sempre fica impressionado quando acontece. Eu espero que vocês tenham gostado. E a química que a gente estuda nos livros está mais próximo da gente do que vocês podem imaginar.
E aí que tá a beleza e a parte que é legal de estudar mais sobre a química. Bom, é isso. Até mais e muito obrigado.